E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você gosta das ações do Banco Santander, fica aqui porque esse vídeo vai ser para você. A gente vai estar utilizando dois métodos aqui. Um deles para a gente interpretar um possível preço teto ali de investimento para que a gente não se exponha a muito risco. E o segundo, uma projeção de dividendos com base nos históricos do passado. É bom a gente deixar bem claro aqui que esses dois métodos que eu vou mostrar para vocês, ele não isenta de vocês a responsabilidade de precisar estudar, analisar e identificar as ações, os investimentos que vão ser compatíveis com o seu perfil. Eles são apenas métodos que, se você achar que fazem sentido, você poderia incluí-los na sua tomada de decisão para que você conseguisse ter uma melhor escolha dos seus investimentos. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana, que ele tá agradando e daí ele vai divulgar para mais pessoas, então fortalece aí o canal. E antes da gente começar, só para a gente dar os devidos créditos aqui, tanto as informações de pagamento de dividendo dos últimos anos, quanto de resultados que o Banco Santander apresentou, foram retiradas aqui do Status Invest. Se você ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então agora, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o primeiro método, que seria o quê? Pegar os últimos históricos de pagamento de dividendo, ter uma projeção ali de um dividendo esperado que a gente gostaria de receber, e a gente vai fazer algumas contas para ver qual seria talvez um preço interessante para investir em uma relação de risco-retorno atrativa. Então agora a gente vai ver tanto para as ações preferenciais, quanto para as ações e units. Então vamos começar aqui primeiramente com as ações do Banco Santander preferenciais, que seriam a SAMB4. O valor atual está na casa de 14,78, o valor patrimonial por cota na casa de R$ 10,93. O valor patrimonial por cota seria o número de valor de patrimônio dividido pelo número de ações da empresa. E daí você teria um número de valor patrimonial por cota. Aí aqui tem o dividendo pago por ano desde 2012 até 2022. Aí o dividendo esperado aqui eu coloquei na casa de 8%. Esse daqui poderia ser 6, 7, 8, 10, a depender do que você acha atrativo para o seu perfil. Eu coloquei 8 aqui porque eu considero que essas ações que já são mais perenes, que já pagam um dividendo, trazem um resultado mais constante, essa métrica de 8% já seria bem atrativa. Então aqui, no dividendo mínimo, com base na relação que a gente elencou aqui ao lado, foi de 0,48, o dividendo máximo de R$ 2,90 e o dividendo médio na casa de R$ 1,36. Você vai estar conseguindo visualizar que a gente vai ter preços tanto para dividendo mínimo, máximo ou médio, mas a gente pega a parte do dividendo médio porque é mais prudente e mais conservador, porque daí a gente não se expõe a um evento que talvez tenha acontecido em um espaço de tempo e não iria ser replicável. Então a gente pega o dividendo médio para justamente conseguir ter uma tomada de decisão mais conservadora. Então, quando a gente olha aqui na parte do dividendo mínimo e se guiando por esse dividendo esperado na casa de 8%, teríamos um preço estimado de R$ 6,00, para o dividendo máximo um preço estimado de R$ 36,25 e para o dividendo médio um preço estimado de R$ 16,99. Ou seja, se formos nos guiar por essa métrica de preço com base no dividendo médio, a gente consegue visualizar que ela é superior ao valor atual que a ação está sendo trabalhada. Então poderíamos entender que talvez fosse uma oportunidade para estudarmos a ação e aí sim cogitarmos se vale a pena investir nela ou não, mas ela aparentaria estar em um preço interessante. Como muitas pessoas também gostam da métrica de preço-valor patrimonial, eu coloquei aqui para a gente conseguir visualizar como que ela ficaria. Então, para o dividendo mínimo, ficaria num preço-valor patrimonial de 0,55, para o dividendo máximo 3,32 e para o dividendo médio 1,55. A média aqui para as ações do Banco Santander, elas ficam ali naquela casa de 1,3, 1,5. Então aqui não ficaria nada absurdo. Aí agora a gente já viu um preço que seria talvez um preço bom, porém agora a gente vai ver o seguinte, eu sempre coloco uma margem de segurança ali para talvez além de um preço bom a gente poder imaginar um preço mais próximo de ótimo para a gente conseguir ter uma segurança ainda maior. Então aqui abaixo eu coloquei uma margem de segurança de 10% para a gente ainda deduzir desse saldo. Então teríamos um preço estimado de R$ 15,29, que também seria um preço superior ao valor atual da ação. Para o vídeo não ficar muito longo, e como agora vocês já entenderam como que funciona a planilha, eu vou pular para a parte da SAMB11, que seriam as ações e units, para a gente conseguir visualizar, e eu vou focar mais na parte do dividendo médio, que seria a parte mais conservadora e prudente. Então aqui, o mesmo esquema, valor atual de 27,79, valor patrimonial por cota de 21,86,
Os dividendos pagos ao longo dos últimos anos, e aqui a gente tinha a informação de 2018 a 2022, então eu coloquei apenas essas. Dividendo esperado também na casa de 8%. Então aqui na parte de dividendo mínimo, máximo e médio, eu vou focar mais aqui na do médio, que seria mais prudente, mas se você tiver interesse, você pode olhar aqui para essas outras ao lado. Então o dividendo médio na casa de 2,34, para a gente evitar se expor a um dividendo que talvez fosse fora do padrão, tanto positivo ou negativo, então a gente faz essa média para ser mais prudente. O preço estimado ficaria na casa de R$ 29,29, que seria também superior ao valor atual, nos dando aquela sensação de que talvez valesse a pena sim a gente estar estudando para cogitar se vale a pena ou não investir nas ações. Na parte de preço, o valor patrimonial está aqui na casa de 1,34, é uma métrica interessante, como eu comentei com vocês, o histórico do passado deixa essa métrica na casa de 1.3, 1.5, 1.6 em alguns momentos, então assim, não seria nada absurdo essa métrica. E no mesmo caso das ações preferenciais, eu também coloquei aqui uma margem de segurança, então um preço mais próximo de bom poderia ser nessa casa de 29,29, mas tirando esses 10% de margem de segurança, teríamos um preço mais próximo de ótimo na casa de 26,36, mas é claro que você tem que sempre estudar, fazer a sua parte. Esse daqui é apenas um cálculo que pode te auxiliar no processo, mas você precisa de outras etapas também. E sempre lembrando que não é porque a gente olha um preço que talvez seria atrativo, nada impede de a ação continuar caindo. Isso são coisas diferentes. Uma coisa são os resultados da empresa, outras coisas é um momento ali cíclico de mercado. Porém, quando a empresa gera resultados, ela tende a trazer a precificação das cotas para o valor mais próximo do natural, porque ela vai ter resultados, ela vai distribuir dividendos, então automaticamente as cotas tenderiam a aumentar caso ela trouxesse resultados interessantes. E como a gente já conseguiu visualizar que o preço atual poderia ser um preço interessante para a gente estar estudando e cogitar investir ou não nas ações, vamos para a segunda parte, que seria pegar os resultados que ela apresentou ao longo dos últimos anos e tentar projetar um dividendo para o futuro. Então aqui eu coloquei para vocês o valor atual das duas, de ambas, 14,78 para as ações preferenciais e 27,79 para as ações units, o valor de mercado atual na casa de 104 bilhões, os lucros anuais que ele trouxe de 2018 a 2022, e daí aqui a gente fez um lucro médio que deu na casa de 14 bilhões 461 milhões. A parte do lucro médio seria para, mais uma vez, a gente evitar se expor a uma relação de risco maior, evitando esses eventos que não sejam recorrentes. Então a gente faz essa métrica média para a gente não se expor nem a eventos negativos ou positivos que seriam fora do padrão. Aí aqui um pouco mais abaixo, com base no valor de mercado atual de 104 bilhões, caso a empresa gerasse essa lucratividade média que a gente calculou, teríamos um PL de 7,2, isso aqui seria bem atrativo. Seria o seguinte, se o Santander mantivesse os resultados e distribuísse a totalidade, ou seja, 100%, você teria o retorno do seu investimento na casa de 7 anos. Isso daqui é uma métrica bem reduzida, principalmente quando a gente lida com empresas perenes que possuem um resultado interessante e recorrente e distribuem grande quantidades desses lucros aos acionistas. Então aqui eu coloquei o seguinte, para a gente fazer uma projeção do dividendo, eu coloquei os payouts. O payout seria o quê? Aquela parte do lucro que ela é destinada para o acionista, para distribuir para ele. Então eu coloquei aqui na casa de 25%, 50%, 75% e 100%, que seria distribuir o lucro total. Então aqui na casa de 25%, que seria o mínimo obrigatório, teríamos um dividendo na casa de 3,5%. Se distribuísse 50%, teríamos um dividendo de algo próximo de 7%. Com 75% de payout, teríamos um dividendo de 10%. E caso distribuísse a totalidade, teríamos um dividendo de algo próximo de 14%. Ou seja, com base no que a gente viu dos resultados do passado, poderia ter um dividendo, uma projeção de dividendo para o futuro bem interessante, principalmente se distribuísse payouts da casa ali de 60 para cima. O preço dela de valor de mercado ainda nos daria uma percepção de que poderíamos cogitar estudar as ações para ver se vale a pena, se faz sentido investir ou não nas ações, porque ele apresenta um preço de mercado atrativo com base no que ele gera de lucro e com base no que ela distribui de dividendos. Mas sempre lembrando que esses dois cálculos não isentam a sua parte, você tem que estudar, se capacitar, analisar os investimentos e fazer a sua parte, porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!